IPCA, uma leve alta para 6,03, mas daquele negócio, né? O mercado tinha colocado na semana anterior, ido para 6,01 e agora voltou tão assim, nada. 2024 já caiu um pouquinho, 4,15, né? PIB um pouco mais forte esse ano e o ano que vem caindo um pouquinho. A Selic já prevê 12,50, significa que a partir de agosto é uma queda de 0,25 por mês. Quer dizer, desculpa, por mês não, por reunião. Eu ainda acho que 12,50 é muito. Eu acho que a gente cai no máximo para 12,75, tá? Porque, ao que tudo indica, a gente esperava que ele fosse começar a queda agora, né? É, a inflação, a inflação era esperada em 0,55 e a inflação foi mais alta do que a esperada, mas trouxe o acumulado, ou seja, a gente tem um acumulado melhor, ou seja, muito, com o segundo, assim, no mês passado, o acumulado estava dentro da meta. Esse mês, estamos dentro da meta de novo, ainda melhor. Então, assim, já são 2 meses consecutivos que a gente está dentro da meta. Parte da melhora da economia é justamente isso. Eu acho que o Banco Central tem sim espaço para pensar numa queda de juros. É que em junho eles vão ser muito reticentes e não vão fazer. Mas ele teria sim um espaço para pelo menos cair. Se não cair em junho, cai ali no agosto. Esse é o cenário. IPCA aqui não é novidade. Não tem novidade em relação ao câmbio. O câmbio pressionado aqui, mas para quem está olhando o câmbio real, está muito mais abaixo do que isso. A gente está tendo uns câmbios aí. Sabe que uma das importâncias é 4,80, mas ele está 4,90 e poucos. Acho que hoje. Deixa eu só ver quanto ele fechou hoje. Ele fechou em 4,89. A gente sabe que 4,80 tipo, tem um puta de um. Ele chegou em maio de 22, ele chegou a bater 4,73. Nossa, saudade do câmbio mais tranquilinho. Bom, esse é o relatório Focus. Aqui, nenhuma novidade, né? Só felicidade. Mas aqui a gente tem uma novidade boa. Lógico que falaríamos disso. Vou abrir o tesouro aqui e eu acho que a gente está na mínima da mínima da mínima da mínima. Cara, isso é muito legal, cara. 5,67. Vamos fazer isso juntos, né? Vamos ficar felizes juntos. 5,67. Vamos para os gráficos, né? Estávamos 5,70, ó, teve uma queda muito grande, ó, de maio para do dia 11 para o dia 12, ou seja, de quinta para sexta. Hoje a gente está 5,67. Os últimos 90 dias, com certeza, no último ano, né? Tem que lembrar que ano não é só esse ano, é o acumulado esse ano. Olha, lembra aquela alta que a gente teve ali pré-eleição? Chegou a 5,56. Hoje a gente está num patamar muito. A gente está naquele patamar, né? Tanto é que, para quem acompanha o iFix, sabe que o iFix chegou nesse meio tempo aqui, chegou a bater quase 3.000 pontos. Até que o pessoal está perguntando se vai ter pizza dos 3.000 pontos. Olha só essa queda tanto que está íngreme, né? Então esse mês foi muito positivo para quem acompanha o mercado, tá? E eu acho que isso está ajudando a gente muito, assim. Quem está nadando de braçada são os ativos de tijolos. Os mais famosinhos, os com os melhores portfólios, estão sendo os primeiros a dar essa pernada bem forte, tá? Então, cara, isso aqui está sendo muito positivo para a gente. E assim, só para lembrar, né? Olha, a gente está num patamar de muito baixo mesmo. E lembra qual que era a nossa aposta? A minha aposta, e assim, a minha visão era que o iFix chegaria a 5,5 e a gente teria uma alta de 7% em relação ao ano passado. Até agora, eu acho que eu tô sendo certo. Hoje a gente teve uma alta. Se a gente comparar com o ano passado, vamos ver se ele mostra isso aqui. A gente já está perto dos 5%. Mais uma paulada hoje. Parece que dessa vez o iFix vai ter uma pernada boa. Gente, o Brasil é sempre aquele negócio, né? Comemore o que a gente tem hoje, mas prepare-se para amanhã. No pior momento, a minha carteira chegou a 5,84. Só hoje foi 1,06. Nenhuma surpresa para Cat Close Friends. Não, nada surpresa. A gente joga ali o jogo para ganhar e vamos ganhar. Mas protegendo o capital, né? Parece que 3.000 pontos é uma barreira importante, com certeza. Mas vamos torcer pro claro, assim, torcer a gente pode torcer. Mas, cara, para ir além dos 3.000 pontos, eu já te digo. Esse meu amiguinho aqui tem que ir além dos 5,50. Que a gente hoje está 5,67. A NTNB tem que ir além, tem que ir para 5. E eu não acho que vai para 5. Cara, teria que passar muita coisa boa para ir. Então, tipo assim,
podemos chegar a 3,100, 3,100 não, 3,10, alguma coisa meio que passar aquela passagem que não é forte, mas para ter certeza que o mercado vai com força e rompe esses 3.000 pontos, que é uma puta de uma barreira, cara, o cupom tem que estar muito mais baixo. Não acho que a gente tem momento para isso. O Felipe Pedra. Boa noite, fiz IF Infra subindo, promoções acabando, triste. Cara, mas eu ainda vejo bastante a assim, é engraçado, né? I see that people where all the time. Então, assim, eu ainda vejo algumas promoções em infra muito interessantes. E alguns FIIs também que ainda estão para trás, sem problema. Então, e eu vejo ainda, assim, cada vez menores, tá cada vez mais difícil. Mas, assim, cara, na hora que a gente estiver achando que não tem nada barato, você sabe, vai vir o gestor e vai deixar barato. Porque ele vai vir com a emissão, tá? Não que ele vai fazer cagar com a emissão. Tijolo já andou bem, papelada ainda para trás. Por quê? Cara, o meu viés de papel, e eu tenho falado isso há um certo tempo, eu tenho falado que o papel, o mercado está com medo do crédito imobiliário. Então, o que está gerando o mercado de crédito ficar para trás é medo. O mercado de crédito não está pagando tanto quanto pagava, assim, antes o cara pegava um CDI que pagava 14, aí ele pegava um fundo imobiliário ali, equivalente, porra, o fundo imobiliário tá pagando 16, 17. Porra, nossa, quero ir para esse cara aqui. Como não tá tendo essa diferença, o mercado tá assim. E tá dando muita valorização. Então existe aquela primeira valorização, e aí quando o cara vê que valorizou, o cara pagou um rendimento, valorizou, é aquele feedback positivo, né? Que aí o feedback positivo ajuda a melhorar ainda mais. Então, na minha visão, o tanto de problema que deu em crédito e que eu acho que ainda vai continuar dando, está atrapalhando um pouco. Só que tem atrapalhado não todos os ativos de crédito. Alguns, os mais problemáticos. Mas, por exemplo, Iridium, mesmo com toda a situação, subiu bastante. Canip, KNSC, os do Quiné, todos subiram, estão para um patamar muito elevado. CVBI está ali no patamar, assim, não mudou muito. Então, assim, alguns estão voltando para um patamar um pouco mais animado daquela época onde não se suspeitava que. Porque a minha referência para esses papéis é mais ou menos há 11 meses atrás, que era quando o mercado. A gente estava no momento pré-eleição, a taxa de juros da NTNB estava no patamar que estava hoje, 5,70, 5,70, 5,60. A gente estava mais ou menos nesse mesmo patamar. E aí o mercado não estava exatamente. Estava meio que sabendo que iria ter uma deflação, mas ainda não estava vivendo um pouco, né? Ele começou a viver ali um pouco mais para frente. Então, isso para mim foi um aspecto importante e isso tem afetado a papelada. Outro motivo, como a gente tem a maioria dos papéis em IPCA e a Selic tá batendo de pinto mole assim na cara do IPCA, tipo assim, cara, você ficou parado em CDI, é 8% de juros real, é muita coisa. Então, tudo isso empurra os caras IPCA para baixo. Então, quando isso começar a inverter, que vai ser lá na frente, tudo isso vai ajudar e tem ajudado um pouco o IPCA. Então, primeira leva de mercado é os mais famosinhos. E os mais famosinhos estão indo. Vai ter ruído ainda por alguns ativos, os high yield vão ter ruído. Então, por exemplo, hoje, sabe, uns ativos que estão mais me perguntando, o pessoal fala muito de Urca aqui, mas muita gente me pergunta muito do Habitat, do JPPA. Então, o mercado está olhando mais os high yields. Então, de novo, assim, os caras que estão pagando mais, eles se destacam em relação a isso. Por que esses caras, mesmo esses caras, não estão com ágios absurdos? O mercado está com medo. Então, tipo assim, eu acho que tudo isso está sendo uma âncora para os ativos de papel. E aí eu olho para os FIINFRAs e vejo que, por que o FIINFRA não sobe tanto? Em todas as análises que a gente fez de mercado, os FIINFRAs caem menos, porque tem menos pessoa física, né? E sobem menos. Ou seja, se eu quero ter mais ágil, eu não vou para FIINFRA. O FIINFRA ele tende a seguir o mestre, seguir o VP, mais do que os outros ativos. Então, esse é o contexto que a gente vê. Então, o FIINFRA nunca vai ser o cara que vai pegar menos ágil, o que é bom, porque para quem não gosta de volatilidade, e também não é o cara que vai pegar mais ágil. Tá? Cara, tem uns ativos de FIINFRA que tá brincando, né? Assim, tá de brincanagem o ativo. Caramba, hoje o juro 11 bateu 99. Hoje a cota patrimonial do juro 11 é R$ 1,10. Significa que se ele for pagar
100% do que foi resultado dele, ele pode pagar 1,10. Você acha que essa alta de iFix sustenta? Ricardão, a minha tese toda aqui foi mostrar para vocês que a NTNB está 4,67. O que acontece? O iFix ele não é um ente descolado da taxa de juros. O cupom da NTNB 35, que é uma das coisas que mais se baseia no nosso mercado, que é mercado de 10, 12 anos, hoje está em 5,6. O que eu quero te dizer? Se estressar essa curva, se essa curva voltar para 7, para 8, o iFix não se sustenta. Então, assim, se o mercado continuar bom, aquela coisa óbvia, se continuar bom, se sustenta, não. Então, assim, na verdade, essa alta do iFix, ela é simplesmente uma resposta a uma melhora da perspectiva de juros que está sendo refletida tanto nos juros futuros quanto no cupom das NTNBs. Ponto. Existe um reflexo, e eu acho que é difícil mitigar esse reflexo, que é o reflexo real de quando os juros de fato subir. Então a gente não está tendo esse efeito ainda. Quando ele de fato começar a cair, e se sustentar isso, aí pode ser que aí ele passe para um patamar de otimismo maior. Então, eu ainda acho que não é otimismo, é só correção. Hoje em dia, com base até nas respostas que a gente teve de mercados anteriores, hoje em dia o mercado está corrigido para o preço que ele estava quando estava a NTNB assim. Ou seja, o mercado só voltou, a NTNB voltou para o patamar de 5,6, 5,5 e o iFix voltou para o mesmo patamar. Então, só que ele tinha caído muito, né? Porque o ruído que tinha acontecido no governo tinha sido muito, muito bagunçado. Então, se sustenta, a gente nunca sabe se vai sustentar esse patamar de juros futuro que está agora. Mas se sustentar esse patamar de juros e o que acontecer foi o que está hoje na visão, a visão hoje é melhorar. Eu vou dizer que isso sustenta. Mas, cara, é Brasil, né, mano? Eu falei isso aqui várias vezes. Brasil piscou, solucionou, capotou, né? Caiu da estrada, enfim. Resolveram depois não comprar. Tá doido. Diogão, fui fazer o tradezinho de sempre, confie, que tenho todo mês fazia. O negócio subiu, contudo já era. É, amigão, cuidado. Tem assim, cara, essa é o tipo de coisa que dá para conversar no CF, mas se o ativo for bom, você não pode fazer trade 100%. Ah, mas eu ganho mais. É, mas se o ativo for, você nunca mais entra, ou entra muito mais difícil, tem que pagar num prêmio que não vale a pena. Então tem que tomar muito cuidado. Bode B ainda está com preço razoável por conta da emissão. Né? Exato. Eu acho que esse aqui é um viés, assim, cara. O mercado estava muito deprimido, precificando o pior do fiscal, o pior na tributação. Agora, o mercado só está levando. Assim, cara, a gente está no mesmo ponto pré-eleição. Então, assim, a gente não melhorou demais, não. A gente só está voltando a ponto pré-eleição, antes do Lula começar a falar besteira.